Muito bom dia, gente. Deus abençoe sua vida. Espero que esteja tudo bem, tenha passado bem aí o Natal com a família, né? Todos juntos aí em comunhão. De fato, a gente tinha preparado aí, estava planejando o último culto do ano, imaginando dentro, né, daquilo que era possível, esse salão repleto de pessoas, para nós celebrarmos juntos aí essa virada, né, esse culto, o último culto do ano. Isso era o que nós imaginávamos, um culto lindo, com louvor, né, com a igreja cantando toda junta aqui presente, ou pelo menos uma boa parte dela, né? Mas, então, veio o dia 27 de dezembro hoje e ouvimos um não de Deus, não é verdade? Como nós acabamos de cantar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Estamos aí respeitando, como o pastor já disse, essa orientação das nossas autoridades e entendemos então que, por meio das autoridades, esse foi um não de Deus e nós continuamos confiando, sabendo que Ele é bom, que Ele está no controle e vamos continuar orando para que logo, logo, não só, né, as pessoas nos espaços delimitados pelo distanciamento, mas que também isso acabe e esse salão volte a ficar cheio, lotado de pessoas, de adoradores. E nós queremos encerrar também essa série hoje falando um pouquinho sobre o impacto. Pode projetar para a gente aí. Dentro da sigla o Rei da Graça, falamos da realidade, da encarnação, e hoje é dia de falar sobre o impacto. E olhando para o dicionário, de uma maneira assim bem ampla, a expressão impactar, né, o verbo, significa exercer grande efeito, influência sobre algo ou alguém, provocar forte emoção ou impressão. Então, impactar é isso, né? Exercer influência, grande efeito, ou provocar uma forte emoção ou uma impressão forte em alguém. E uma pergunta que fica aí, o que mais impactou a sua vida nesse ano? Se nós vamos falar do mundo, nem precisa, né, demorar muito para responder, né? O que mais impactou o mundo nesse ano foi o vírus, a pandemia, o Covid. Com isso, né, com a pandemia, outros impactos sobrevieram ao mundo. Por exemplo, teve gente que perdeu emprego, e isso trouxe impacto, né, um impacto econômico. E teve gente que, obviamente, ficou muito mal, a saúde ficou debilitada, né? Teve esse impacto no corpo da pessoa. E teve gente que perdeu a vida. Teve gente que perdeu parentes, amigos. E isso traz um impacto profundo também, né, na rotina das pessoas, deixa esse buraco, né, enfim, a tristeza, a saudade. O mundo é impactado também com uma série de mudanças de comportamento, as pessoas tendo que se adaptar a um estilo de vida, especialmente falando de nós aqui brasileiros, um povo de muito contato, de muito abraço, de muito beijo, de muita aglomeração. O povo gosta disso, então teve que se adaptar ao distanciamento, né, algumas regrinhas, né, incorporar alguns hábitos. Tudo isso traz impacto. Isso trouxe impacto para a educação, por exemplo, onde crianças e até adultos tiveram que estudar em casa de maneira online, né? E os pais tiveram que se adaptar a esse impacto, tendo que acompanhar seus filhos. Alguns nem conseguiram fazer, especialmente aqueles do que participam da rede pública, tiveram dificuldades também. Muitos não têm nem sequer uma internet em casa. Então, o impacto para a educação dessas crianças foi maior ainda, né?
E, gente, o que falar também do impacto que isso trouxe para a igreja, né? Nós acabamos de falar um pouquinho sobre isso, né? O impacto de ter que parar, né? Encerrar as atividades presenciais, se adaptar também ao modelo virtual e uma série de impactos, né? Na educação também na escola bíblica, né? Impacto nas visitações, impacto todo evento, né, que a igreja talvez pudesse programar para esse ano e teve que cancelar, enfim. Agora eu quero olhar com vocês, falando de impacto, olhar de volta ali para o primeiro Natal e perceber o impacto da graça ali naquele primeiro Natal. Quero olhar para dois textos, né, na verdade, os dois evangelhos, Mateus e Lucas, que vão narrar essa história, e ver um pouquinho, né, de como a graça impactou e traz também para nós um impacto até hoje, né, daquele primeiro Natal. Primeiramente, vamos olhar aqui o impacto que o anjo Gabriel, né, causou em Maria. Então, lá em Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38, então nós vemos o anjo Gabriel impactando Maria. Vamos ver o texto e entender de que forma ela foi impactada, né? O texto diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Isso é interessante, esse grifo aí é meu, tá? Porque eu quero destacar, quando a graça de Deus vem sobre nós, nós sentimos essa presença dele, né? Aliás, a presença de Deus em nós e conosco é sinal claro da sua graça. Deus está presente, Deus está aqui, Deus está conosco, em nós. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Olha a graça aí, né? Você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Esse é um anúncio da chegada não apenas de uma simples criança, até porque também a maneira como ela estaria chegando não seria uma maneira simples, seria uma maneira extraordinária, divina. Por quê? Estava chegando, ou chegaria, nasceria o Filho do Altíssimo, o Rei, e o seu reino, como já havia sido prometido, seria um reino eterno, reinaria para sempre. Sobre o povo de Jacó, o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E aí vem a resposta de Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então nós percebemos aí no primeiro Natal, ou nesse contexto do primeiro Natal, o anjo vem até Maria, o anjo Gabriel, e a impacta com essa notícia: Maria, você vai ter um filho. E esse filho vai ser gerado pelo Espírito Santo. E essa criança vai ser chamada Filho do Altíssimo. E ele reinará para sempre. Que impacto! Imagine você, mulher, no lugar de Maria. Seria impactante para você ouvir uma notícia dessa? Como você receberia isso? Qual seria a sua atitude?
Claro, no primeiro momento ela fica amedrontada com isso. Mas o anjo já diz, olha, não tenha medo, você foi agraciada. Deus está com você. E Ele vai te usar para ser a geradora do Filho do Altíssimo, aquele que vai reinar para sempre. E esse impacto produz nela submissão. Impressionante isso. Por quê? Porque é o impacto da graça. Quando a graça nos impacta, nós nos submetemos a Deus, à vontade de Deus, à orientação de Deus, ao plano de Deus. Quando nós estamos debaixo, impactados pela graça, nós não queremos negociar. Nós não resistimos, porque a graça é irresistível. E esse texto prova isso. Maria não resiste a essa graça. E ela então diz, a sua serva está aqui, seja feita a sua vontade. Né? Seja feito da maneira como o Senhor planejou. Interessante também que outra pessoa agora é impactada, e precisava ser, né? Aquele que seria o marido, o companheiro de Maria, José. Então a graça, da mesma maneira que impacta Maria, também, por meio de um anjo, vai impactar a José. Agora, indo até o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 23. Paralela a essa história de Maria, a Bíblia vai dizer o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, vocês percebem que isso já trouxe a José um impacto. E traria a qualquer homem, a qualquer noivo, que, guardando-se para o casamento, descobrisse que a sua noiva, então, estava grávida. Um impacto profundo. Mas, então, o texto continua dizendo que José, seu marido, por ser um homem tão justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. E aí vem o mas de Deus, né? O mas da graça. Depois, então, de ter pensado nisso, e eu fico imaginando o que passou pela cabeça, né? Esse pensado nisso tem muita coisa aí, né? Ele, provavelmente ali, não conseguiu dormir. Por quê? Por causa do impacto dessa notícia da gravidez de Maria. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor. E apareceu em sonho. Então significa que ele conseguiu dormir. Foi em sonho, né? A graça, com certeza, né, moveu para isso. Porque se fosse sem a graça, ninguém dormiria. E aí, então, em sonho, esse anjo vai dizer assim: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa extraordinária. Este pai, este homem, impactado por aquela notícia, agora é impactado por uma outra notícia que traz a ele um alívio, uma explicação, uma orientação. Olha, ela está grávida, mas ela vai dar à luz, não é qualquer filho, não. Ela vai dar à luz a Jesus. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome dele já está escolhido. Isso significa, isso também aponta para nós a autoridade de Deus nessa história. Porque dar nome na Bíblia significa ter autoridade sobre. Então, quando Deus coloca Adão no jardim, ele atribui a Adão atribui a Adão esta responsabilidade de dar nome aos animais, inclusive à própria esposa, né? Fazendo com que o quê?
aquilo represente a autoridade que Adão tem sobre a criação ali, os animais, e também o cabeça da sua esposa, da sua mulher. Ele dá nome a ela, chama de Eva. Mas não é Maria nem José que dá nome para o filho. O filho já vem com o nome dado por Deus. Por quê? Porque significa que aquele era o próprio Deus, né? E os pais, né, não teriam essa autoridade sobre Deus. Não existe isso, não existe nenhum homem que tenha autoridade sobre Deus. Então, o texto aponta, José, ele vai se chamar Jesus. Fique tranquilo, isso é plano de Deus, né? Esse é plano da graça de Deus. Tudo isso aconteceu, verso 22, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Interessante também a maneira como José recebe o impacto da graça. Momentos antes, José estava decidindo se separar, deixar Maria secretamente. Agora ele recebe o aviso de que o menino que está nascendo veio para unir, veio para salvar. É um Deus conosco. É o inverso do que estava passando na cabeça dele, diante da situação que até então ele tinha de informação, né? Até então, na cabeça dele era, né, longe, separado. E agora ele recebe a informação de que é Deus conosco. Eu não vim para separar. Ele veio para unir. Ele veio para juntar. Ele veio para reconectar. Né? Ele veio para aproximar. A graça faz exatamente isso. Quando a graça chega na nossa vida, ela traz isso, aproximação. Ela traz reconexão. Ela traz religião. É o religar do homem perdido, do homem pecador, ao Deus Santo por meio de Jesus. Então ele veio para isso. Esse anjo impactou José dessa maneira, dizendo que esse menino, essa criança que vai nascer, ele veio para salvar, ele veio para unir, ele veio para reconectar o seu povo dos seus pecados, veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E este impacto gerou em José consolação. Por quê? Coloque-se no lugar dele. Ele tinha toda uma expectativa. Guardava-se, prometido em casamento. E de repente vem uma notícia dessa, impactante por esse lado, de ouvir que a sua noiva estava grávida. Mas então o anjo veio trazer consolo, ao mesmo tempo que veio orientá-lo, dizendo, olha, fique tranquilo. O menino que foi gerado ali é gerado por Deus. E ele não veio para separar vocês. Ao contrário, ele veio para unir ainda mais vocês e veio para ser o Deus conosco de todo o teu povo. Para salvar, para reunir, para juntar. Esse é o impacto da graça. A graça traz consolo. A graça traz essa nova perspectiva de união, de Deus conosco, né, de salvação. Um outro anjo agora vai impactar uns pastores. Isso está narrado no Evangelho de Lucas. Você pode acompanhar aí, ou então pela sua versão mesmo na sua Bíblia, capítulo 2, versos 8 a 20. Como que essa história se dá? O texto vai dizer assim, havia pastores, não fala quantos, né, que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Estavam ali trabalhando. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Você vê que no primeiro momento, Maria, né, agora aqui os anjos, eles ficam, né, meio com medo, né, do que acontece ali. Mas de novo, o anjo vai dizer para eles, como disse para Maria, não tenha medo, não tenha medo. Estou trazendo boas novas. E aqui de novo o impacto da graça. Quando a graça chega, ela sempre chega como uma boa notícia. O Evangelho é o Evangelho da graça. Por quê? Porque ele traz boas notícias. Ele é a própria boa notícia.
né? E aqui, então, no primeiro Natal, você vê aqui os anjos evangelizando, trazendo uma boa notícia. E Deus, a graça é tão maravilhosa, né? Porque Deus, os anjos fizeram isso lá naquele primeiro Natal. Isso gerou louvor, né? Adoração. E Deus, então, entrega esse papel maravilhoso para nós, gente como eu e como você, de levar boas notícias, né? Boas notícias do Salvador, da chegada, né? Não só do menino, mas do Rei, o Rei de toda a graça. Então ele vai dizer: estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Então vai ser para vocês, mas também isso vai inundar, vai esparramar isso aí para todo mundo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Hoje nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Os pastores então recebem essa boa notícia. E essa é uma notícia que impacta. Quando foi, você consegue lembrar o dia em que a graça de Deus também alcançou sua vida com essa boa notícia? Consegue lembrar? O dia em que, talvez não com essas palavras, mas a ideia foi a mesma. O dia em que Deus tocou no seu coração pela graça e fez você entender isso. Hoje chegou o Salvador, Cristo, o Senhor, para você. E aí você se entregou. E aí você aceitou. Claro que foi maravilhoso. Foi uma grande notícia. Isso foi talvez o maior impacto da nossa vida, né, que mudou tudo. O impacto da graça. Hoje nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Vocês encontrarão então o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, vamos entender aqui também alguns detalhes do primeiro Natal, né? Porque foram os pastores que encontraram o bebê na manjedoura, né? E quando a gente monta o presépio, você vê lá os magos, nós vamos entrar depois na história deles, encontrando o bebê na manjedoura. Mas os magos não encontram na manjedoura, os magos encontram na casa. Então, talvez aí um pouco de informação aí, que a gente precisa ajustar o nosso presépio. Quem encontrou na manjedoura não foram aqueles que levaram o presente. Foram os pastores, como diz o texto. Encontrarão o bebê deitado numa manjedoura. De repente, olha só o impacto da graça, né? Uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E esta é uma consequência natural do impacto da graça. Quando você é impactado pela graça, por essa grande e boa notícia, pelo Evangelho, lembra que o anjo disse, essa notícia vai ser para vocês, mas vai ser para todo mundo. E eles entenderam que o ser para todo mundo também dependia deles. E era um privilégio partir deles. Eu estou sabendo dessa grande notícia. Isso é natural para nós. Quando você fica sabendo de algo muito bom, ou mesmo algo muito ruim, é natural que você queira contar para as pessoas o que aconteceu. Você presenciar um acidente, o que você vai fazer? A primeira pessoa que você encontra fala: você não sabe o que eu vi hoje. Não é assim? E eles foram impactados com uma grande notícia. E eles foram lá e testificaram disso. Viram o bebê com a mãe e o pai ali, o bebezinho, naquela manjedoura. E o que eles fizeram logo em seguida? Impactados com aquela notícia, impactados com a graça, eles foram
e contaram a todos o que fora dito a respeito daquele menino. E esse continua sendo o grande papel, a grande missão de todos nós como igreja. Nós que um dia encontramos esse menino, talvez, né, não como um menino, mas encontramos o Salvador, Cristo, o Senhor, ele veio até nós, Deus trouxe ele até nós, como trouxe aquela criança, como veio e se fez carne. Nós falamos sobre isso semana passada, da encarnação. E aqueles pastores puderam ver, encontrar aquele menino e logo em seguida foram contar para os outros. Por quê? Porque foram impactados pela graça, verem a promessa de Deus se cumprindo ali, a chegada do Salvador, Cristo, o Senhor. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores então voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então esse anjo impacta esses pastores, dizendo para eles: hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu Cristo, o Senhor. E esse impacto, sabe o que causou neles? Prontidão. Nós vemos isso. Quando eles ficam sabendo da notícia, da boa nova, eles fazem o quê? Vamos. Eles foram ver, foram provar aquilo, e depois que testificaram, a mesma prontidão que os levou a ir ao encontro de Jesus, e essa prontidão causada pelo Espírito, né? Deus mandou aquele anjo trouxe aquela mensagem impactou e impulsionou aqueles pastores, né, para ter essa prontidão de irem até o local onde estava a criança, e a mesma prontidão que os levaram até o bebê também os fez sair e contar para todo mundo o que tinha acontecido. Narrar, proclamar, divulgar essa mensagem da graça, essa boa nova que seria para todos. Mas aí também uns magos, o texto vai dizer, são impactados por uma estrela. Isso está no texto de Mateus capítulo 2. Então você vê aí que no primeiro Natal muita gente sendo impactada, né? Maria, José, os pastores e agora os magos que vieram do Oriente. Interessante isso, né? Interessante isso. Nós vamos ver nesse texto aí. Mateus capítulo 2, versos 1 e 2, depois do 9 ao 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, essa palavra até soa meio, né? Mas no texto ali são aqueles que estudam as estrelas. E é interessante que essa turma, ela vai aparecer, por exemplo, lá na história de Daniel, quando, né, o rei teve aqueles sonhos, quem que ele chama para interpretar? Chama essa turma aí, né? Esses magos aí, esses que decifravam aí os astros e tudo mais, estudavam, né, as estrelas. Então, você percebe que era gente muito do meio secular, né? E Deus vai usar esses camaradas, magos do Oriente, e vai mandar uma estrela, né? E aí eles vieram direcionados por essa estrela e vão chegar até Herodes, e a pergunta que eles vão fazer é o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso também é resultado do impacto da graça. Quando a graça vem sobre nós, quando Deus revela por meio da graça, né, se revela a nós, é natural que aquele que é alcançado pela graça o adore. Não corra, não ignore, mas sim o adore. E ele disse: onde ele está? Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Gente como os magos, hein? Então você vê que Deus não faz acepção. Aliás, até o apóstolo Paulo fala sobre a loucura do evangelho, né? Como o evangelho alcança a gente menos provável. Você e eu éramos um desses aí. E se você olhar no contexto,
deste texto aí, depois o Herodes, logo em seguida, vai chamar quem? Né? Os chefes lá dos sacerdotes e os peritos da lei, para dizer como é que isso ia acontecer. Não, o profeta disse que ia acontecer. Então, quer dizer, esses caras estavam assim, omissos, que eram os que deveriam estar atentos. Para eles isso não foi impactante, mas para esses magos foi. Então você vê como Deus faz as coisas. Os religiosos da época simplesmente pegaram lá os escritos, falaram, estava escrito mesmo aqui na profecia que ia acontecer isso. Eles deveriam pular de alegria, eles que deveriam ir atrás. Mas quem é que vai atrás? Os magos. Por quê? Porque a graça de Deus alcançou esses caras e trouxe impacto para eles e causou neles um desejo de adorar. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. De novo, né? O impacto da graça aí, Deus revelando, se revelando. Né? E eles foram conduzidos por meio dessa revelação. A estrela foi guiando. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem aonde agora? Os magos entram aonde? Na casa. Então não estão mais, o menino não está mais na manjedoura, até provavelmente aqui já tinha se passado mais de um ano. Provavelmente. Mais de um ano. Esse menino já não era mais aquele recém-nascido. Tá? Então eles entraram na casa e encheram-se, ou, na verdade, e viram o menino com Maria, sua mãe, e aí o impacto da graça. Prostraram-se e adoraram. Em seguida, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Outra coisa importante aqui também, quando você é alcançado pela graça, não tem outra atitude. Você vai se prostrar. Você vai adorar. E uma das maneiras muito comum, muito natural, espontânea, para aquele que é alcançado e impactado pela graça de adorar, é adorar com os recursos. E aqui no caso, com seus tesouros, com seus presentes, dando. A graça que nos impacta nos leva a doar. O próprio Deus fez isso. Jesus é a prova viva desse amor doador de Deus, do impacto da graça que dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esses homens magos foram impactados pela graça, se prostraram, adoraram e deram. Em seguida, deram seus presentes. Presentes que simbolizavam muita coisa. Ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, outra questão da revelação de Deus aqui, impacto da graça, Deus guiando, Deus se revelando, Deus orientando, eles então não voltam, né? Foram orientados a não voltarem lá para Herodes, porque Herodes queria matar essa criança, então eles retornaram para sua terra por outro caminho. E finalmente, nós vemos essa estrela que impactou os magos, falando para eles que haveria, a estrela iria nos guiar para aquele que era o rei dos judeus. O rei dos judeus, onde ele está? Nós viemos adorá-lo. Esse é o impacto da graça. Jesus é o rei, o menino que é o rei e que é digno de adoração. O que esse impacto causou neles? Olha quanta coisa. A revelação, eles foram impactados por meio de uma revelação, uma estrela que guia do começo ao fim. Depois, em sonho, Deus se revelando por meio da graça. Olha, é assim. Prostração. Eles eram homens estudiosos, né? Tinham uma certa relevância aí na sociedade, mas quando se deparam com a graça diante do rei, eles se prostram. Quem somos nós? Quem sou eu? E aí adoram a esse Deus, a esse rei, e contribuem. Isso é importantíssimo. A graça é natural, é um privilégio contribuir. Quando a graça nos alcança, a gente entende isso e passa então a abrir também os nossos tesouros para ofertar. Finalmente, esses magos então agora vão impactar Herodes.
E como é que eles vão impactar Herodes? Só que Herodes não é impactado pela graça. Admitiu isso. E quando Deus não alcança com a graça, o que resta, sabe o que é? A desgraça. Né? E é isso que impactou Herodes. O texto vai dizer assim, voltando lá, né, para o início do texto de Mateus 2. Depois que Jesus nasceu, então, esses magos chegaram e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então, quando o rei Herodes ouviu isso, por não ter sido alcançado pela graça, permaneceu na desgraça. E a consequência foi o quê? Por causa da sua soberba, por causa da sua prepotência, né? Do seu desejo, da sua ambição, né? Cada vez mais por poder. Herodes era um cara louco, extremamente louco pelo poder. Ele chegou a matar filho, esposa, irmãos, matou até a sogra por causa do poder. Quando ele se sentia ameaçado por alguém, ele ia lá e matava. Estão dizendo aí que a sogra, tudo bem, dá um desconto? Não. Né? Mas ele matou muita gente para ficar no poder. E agora chega alguém dizendo assim, nasceu o rei dos judeus. Como assim? Ele nem era judeu, mas ele era o rei dos judeus naquele momento. Mas ele não era judeu. Interessante que ele era edomita, né? E é um povo que vem de uma raiz inimiga do povo de Deus. Então, por questões políticas, ele foi elevado àquele poder. Chegando ali, se casou, até ele fez uma média, né? Se casou com uma judia e tal, mas daí quando ele era perturbado, porque quando o poder era ameaçado, o trono era ameaçado, ele ia lá e matava. E aí chegam agora falando, nasceu o rei dos judeus, ele ficou perturbado. Essa é a primeira reação, né, diante daqueles que continuam na desgraça. E com ele toda Jerusalém, tendo reunido os chefes, olha aí, os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Esses camaradas que deveriam ser os religiosos, que deveriam, né, mostrar alegria, querer ir atrás, né, enfim, não, é o rei dos judeus e tal, eles se subordinaram ali ao Herodes, estavam ali fazendo seu papel, sua função, meio que profissionais, né, da fé. Eles foram lá, consultaram os escritos e disseram assim, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E aí eles abrem a profecia, né, que descrevia e apontava para a chegada de Jesus, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Eles leram a profecia e para eles isso tanto faz como tanto fez. Esses caras, sacerdotes, mestres da lei, estavam ali e não foram impactados. Simplesmente passaram ali as informações. E tem muita gente religiosa fazendo isso. Chega uma época dessa, faz diferença para eles. Não falam mais de Jesus, não sentem mais alegria de anunciar, de proclamar, né, de adorar, não adoram, não se prostram, estão ali trabalhando para a gente como Herodes. E era mais um. Herodes chamou os caras, e aí? Não, era isso mesmo, está escrito aqui, ó, que ele ia nascer e tal. Não fez diferença para eles. Os religiosos, né? Sacerdote, mestre da lei, tudo bem, passou despercebido. E aí Herodes então manda chamar os magos secretamente, informa-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, envia-os a Belém e diz, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Mentira. Sabemos que é mentira. Herodes queria era matar a criança, não adorar. Só que ele estava tentando enganar os magos. Quando Herodes, então, mais à frente, percebe que ele sim havia sido enganado pelos magos, porque o anjo avisou, não vai, volta por outro caminho. Então, de perturbado, a perturbação dele leva ele a maquinar um plano de engano. Mas quando isso dá errado, o negócio esquenta. De perturbado ele fica furioso
E agora ele não quer só armar um plano de engano, ele quer armar um plano de morte. E ele ordena então que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. E é interessante isso, né? O tempo já havia... O texto parece que não dá essa ideia, você não consegue, talvez, né, lendo assim rapidamente, entender que já passou tanto tempo assim. Por isso que da manjedoura para casa, a gente entende que passou mais de ano. Então ele fala assim, ó, mata todos os meninos de 2 anos para baixo. Aqui, em Belém e também nas proximidades. Ou seja, eu quero dar um jeito de que esse menino seja eliminado e o meu trono continue seguro aqui, meu posto. Né? E aí, então, de acordo com a informação que ele tinha dos magos, ele decretou isso, né, que matassem todos os meninos. Então se cumpre o que fora dito pelo profeta Jeremias. Isso também é muito interessante e triste, mas nós temos que entender que isso faz parte do plano, isso faz parte do contexto, e a graça continua presente aqui, apesar dos pesares. O que o profeta vai dizer? Ouviu-se em Ramá um choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. E até é estranho, né, entender que dentro de todo esse contexto de graça, de bênção, de alegria, de boa notícia, de salvação, a desgraça também está presente. A graça, ela vem para transformar, mas quando ela não vem, o cenário é esse, de desgraça. Deus não é culpado pela desgraça. Deus não é culpado por quem vai para o inferno. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque é o homem que escolheu. O homem é pecador. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem vai porque esse é o salário do pecado. O homem vai por sua própria culpa. Porque todos pecaram. Por causa da desgraça de Herodes, outras famílias sofrem a consequência dessa desgraça. Muitas mães naquele dia, nesse primeiro Natal, passaram esse primeiro Natal chorando, recusando-se ser consoladas. Por quê? Porque seus filhos, seus menininhos de 2 anos para baixo, foram assassinados cruelmente por causa de um outro menino. Mas a culpa não era daquele menino. A culpa era de Herodes. A desgraça veio dele. Ele ordenou matar. Deus não é responsável por isso. Mas isso não muda o fato de que muitas mães naquele primeiro Natal estavam chorando, recusando serem consoladas. Por quê? Imagine você que é mãe, especialmente se você tem uma criança nessa idade, baixa um decreto, não querem nem conversa. Eles vão chegar na tua casa e se você tem um menino, ele será morto, será executado por ordem do rei. Isso é o impacto da desgraça. Por quê? Onde a graça chega, ela muda o cenário, ela transforma. Mas onde ela não chega, o cenário é esse, gente. E tem muita gente nesse Natal, hoje, nessa semana, chorando. Chorando por muitos motivos. Mas todas têm algo em comum. Né? Muitas estão debaixo ainda da desgraça. E se não estão chorando, muitos estão rindo, bagunçando, festejando, mas ainda debaixo da desgraça, talvez tentando enganar-se a si mesmo, né? Para amenizar o impacto da desgraça na vida deles. Porque a maior delas é a separação eterna de Deus. E nós, que fomos alcançados pela graça, temos essa responsabilidade, esse compromisso de impactar com ela. Então, os magos impactaram Herodes, mas Herodes não foi alcançado pela graça. Logo, pairava sobre a vida dele e as consequências dos seus atos o impacto da desgraça. Ele ficou perturbado, e aí ele disse de maneira mentirosa, avisem-me que eu vou adorá-lo. Nada, estava querendo enganar. Mas isso não deu certo, então ele piorou. De perturbado ele ficou furioso e um plano de engano se tornou num plano de morte. Ordenou que matassem.
E o que esse impacto dos magos gerou em Herodes? Perturbação, enganação, irritação e perversão. E é isso que acontece, é esse tipo de atitude, né, que o impacto da desgraça tem gerado no mundo. Gente perturbada, gente se enganando e enganando a outros, pessoas irritadas, furiosas, violentas, alheias a Deus, pessoas perversas, que maquinam e fazem o mal. O mundo está espalhado com isso. O mundo jaz no maligno. E é só a graça que pode mudar esse cenário. E a pergunta que fica para nós terminarmos então é essa. E você? Diante do impacto da graça que nós vimos no primeiro Natal, e também a realidade da desgraça na vida de muitos, a pergunta é, e você? Vai impactar? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Se a graça te alcançou, ela te alcançou para que você também, por meio dessa graça, alcance outros com essa mensagem. Mas a pergunta que você faz é como? Tem algumas sugestões aqui. Eu posso impactar alcançando as pessoas com a graça por meio da doação de cestas básicas, roupas, visitando pessoas nos hospitais, orfanatos, asilos, visitando casa de recuperação de drogados, viciados, fazendo esse meu papel social, né? Isso é importantíssimo. Isso mostra o impacto da graça, mostra como ela te alcançou para você alcançar outros. Eu posso também impactar mostrando o cuidado com a minha cidade, com a natureza, um mundo mais sustentável, um bairro mais sustentável, uma casa mais sustentável, né, com responsabilidade, nesses dias ainda, onde eu tenho que tomar cuidado com a minha saúde e a saúde do próximo. Eu posso impactar com a graça, sendo responsável, obediente, submisso nesse sentido às autoridades, tomando, né, todos os cuidados sanitários. Eu posso impactar com o meu tempo, em linhas gerais, né? Eu posso impactar usando o meu tempo, os meus talentos e o meu tesouro. Como aqueles magos impactaram também. Como aqueles pastores deram seu tempo, foram correndo, tá? Com aquilo que sabe fazer, com o dom e o talento que Deus te deu. Em qualquer área que seja, na sua profissão, onde você atua, ali você pode e deve impactar com a graça, por meio daquilo que Deus te deu de talento para fazer. Faça bem feito, faça o melhor, faça pelo próximo, abençoe, seja canal de bênção, impacte com a graça. Porque foi para isso que Deus te chamou, a graça te alcançou para que você também alcance outros com a tua vida. E o teu tesouro, os teus recursos, teu dinheiro, sim, tua doação, tudo que você tem aos pés de Jesus, o melhor. Mas o mais importante, Romanos capítulo 10. E aqui eu não projetei esse texto, quero que você abra lá. Pegue a sua Bíblia, seu aplicativo aí, ou o livro, e nós vamos juntos. Essa é a maior e melhor forma de impactar por meio da mensagem, da proclamação do Evangelho. Da proclamação do Evangelho. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então você quer impactar com a graça? Pregue, anuncie, proclame. Anuncie as boas novas. Fale de Jesus. Escolha, pense agora aí, nós temos desafiado nossos pequenos grupos nisso. Pense em uma pessoa. Pense agora aí, de maneira bem direta aí. Pode até anotar, mas certamente você nem precisa, porque essa pessoa já vem na tua mente
E provavelmente Deus já tem colocado no teu coração alguém que ainda não foi impactado pela graça. Alguém que ainda não conhece o Evangelho ou não se entregou a ele. E essa é a melhor forma de impactar. Você vai fazer o seguinte: você vai orar por essa pessoa. E aí você pode determinar o tempo, 1 mês, 2 meses. Mas o seu propósito esse ano de 2021 será: eu vou orar por essa pessoa 1, 2, 3 meses. E depois eu vou anunciar o Evangelho. E eu vou convidá-la a fazer parte do meu pequeno grupo. E deixa Deus trabalhar. Ore incessantemente por ela. E depois se programe. Planeje um dia onde, depois de ter orado direto, constantemente por ela, você vai convidar essa pessoa. Vai pregar o Evangelho para ela. Espere para ver o que Deus vai fazer. Porque essa é a vontade dele. E essa é a melhor maneira de impactar com a graça, é pregando o Evangelho. Então, faça esse propósito. Isso, gente, se eu ganhar mais um, não por mim, mas por causa da graça de Deus. Se cada um tiver esse propósito, será que é muito difícil isso? Será que é algo tão complicado eu pensar em mais um durante um ano? Nossa, ganhar uma pessoa e discipular, trazer essa pessoa para Cristo, cuidar dela, integrar no meu pequeno grupo, depois a igreja. Isso é um propósito nobre. Isso sim é impactar. Será que é muito isso? Uma pessoa em 2021? Se todo mundo da igreja fizer isso, a igreja dobra. Que grande alvo é esse, Mas não por causa do número, mas porque isso é vida cristã. É para isso que Deus nos chamou. Impactar. Sim, impactar com os recursos, sim. Impactar com o tempo, sim. Com o talento, sim. Doando cesta básica, indo para o orfanato, sim. Fazendo campanhas, sim. Mas especialmente falando de Jesus, fazendo discípulos de Jesus Cristo. E nós vamos encerrar esse tempo aqui com uma retrospectiva. E essa retrospectiva vai mostrar exatamente como a nossa igreja, pela graça de Deus, impactou as pessoas ao seu redor no ano de 2020. Eu quero agradecer você que entendeu isso e foi instrumento de Deus para impactar o Campo Limpo, os bairros ao redor, impactar os lugares onde a igreja, o braço da igreja do Horto de Pé chegou, porque Deus usou você e você se permitiu usar e ser braço de Deus para impactar esse mundo. Vamos ver, para encerrar esse tempo aqui, depois vou pedir para o pastor vir e orar, agradecendo a Deus. Mas não se esqueça, o primeiro Natal trouxe muito impacto. E você um dia foi alcançado, impactado por essa mensagem do primeiro Natal, para que você pudesse impactar outros também. Faça isso, tá bom? Vamos ver como a nossa igreja impactou no ano de 2020. Estou no Horto há 10 anos, faço parte do Ministério de Mulheres e organizo o bazar, entre outras coisas. E é realmente um privilégio se doar para as coisas do Reino de Deus.
Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Charles, tá? Eu passando aqui só para agradecer e parabenizar a Igreja Horto do IP pelo trabalho que tem feito do muro solidário aí dos agasalhos, dos cobertores que a gente fez no ano 2020. Espero que esse projeto não se acabe, que a gente possa dar continuidade, tá bom? Parabéns a toda a equipe que trabalhou aí nesse projeto, tá? Um abraço, gente. Fica com Deus aí. Foi um privilégio fazer parte da campanha de doação de sangue. Um prazer imenso em poder ajudar, salvar vidas e ajudar o próximo. É assim que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Privilégio fazer parte da entrega das aves e ver o quanto a igreja ama e acolhe as comunidades e o quanto elas também se sentem amadas e que o melhor foi entregue para elas, a palavra, que é eterna. Amém, gente? Escutei um amém aí na sua casa, um glória a Deus, que beleza, não é? No meio das provações, aconteceram coisas boas. Você pode lembrar disso? Tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Coisas boas aconteceram. Foi um ano também de aprendizagem. É interessante esse contraste. Apesar de muitos meses a gente não poder se reunir como igreja coletiva, aconteceram, talvez, nesse ano, a maior quantidade de ajudar da igreja a ser relevante aqui em nossa região. Não foi isso, gente? Nós não aprendemos aí? Estamos no começo. Quando vocês viram aí essas fotos, não representa toda a igreja. É uma pequena quantidade. Nós estamos aprendendo a fazer. Talvez você não participou de nenhum desses movimentos aí. Então nós estamos aprendendo e contamos com você para o ano que vem. Sabe, vai ser muito bom quando a gente falar, nossa igreja está envolvida nisso. Todo mundo envolvido, ninguém de fora. Esses grupos aí nos ajudaram, nos inspiraram, nos despertaram para fazer acontecer. Pessoal, qual é a nossa missão? Vamos recordar? Nós vivemos para glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão que as Escrituras brilham para nós. Glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Não deixe o impacto do Evangelho limitar a sua pessoa. Está entendendo? O impacto do Evangelho naqueles personagens repercutiu até hoje. Não se limite. Deixe os efeitos do Evangelho continuar em sua vida. Uma oração final. Ó nosso Deus, que alegria, Pai, a gente chegar nesse final de ano, não tristes, não reclamando, não perturbados como esse cenário do Herodes, vivendo para si, de maneira egoísta, pensando nos seus interesses, pensando só
na sua vida particular e até atrapalhando a tua obra. Mas como é lindo ver esses personagens, cada um reagindo à graça, levando a boa notícia para frente, outros se submetendo, como Maria, para uma grande obra. Nós também queremos estar submissos a uma grande obra do Senhor. Obrigado pela tua palavra, consolou José, nos conforta, porque Deus está cuidando de tudo. Tem certas coisas que nós não entendemos, mas Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar, sobre a pandemia, sobre os governos. Acima de tudo, o Senhor reina absolutamente. Aquietai-vos diante dele toda a terra. José se aquietou, foi consolado e te serviu. Obrigado pelos pastores que contaram a boa notícia, e nós também podemos contar a melhor de todas as notícias que o ouvido humano pode ouvir. E como os magos também, queremos doar nossa vida, nosso talento, recursos. Obrigado, Deus, por esses magos doadores aqui na igreja, que sustentam essa obra com os dízimos, com as ofertas. É por isso que a gente está aqui, sustentados pelo Senhor para fazer a tua obra, os missionários, aqueles que estão implantando igrejas, abençoando, socorrendo pessoas. Ó Deus, obrigado por esse impacto, por esse poder, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ó Senhor, desperta cada casa, cada pessoa, cada adolescente, cada criança, cada idoso da nossa igreja, para que a gente venha colher muito mais no ano que vem. Colher o fruto do que nós estamos semeando na vida dessas pessoas. Por essas pessoas que vamos orar, e o Senhor vai nos usar, para que o ano que vem seja ainda um ano de mais colheita, mais gente salva para ir para o céu e vivermos com o Senhor para sempre. Conforte cada coração e obrigado pelo desafio no poder do Espírito Santo. Senhor, abençoe nossa passagem de ano, proteja nosso povo, nossos idosos, que eles não se sintam sozinhos, que eles não se sintam desamparados. Abençoe o vovô, que talvez vai sentir falta de um abraço, de um carinho. Visite cada casa, porque a pior solidão é a falta de Deus, e nós não estamos sozinhos. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo e o conforto do Espírito continue conosco, agora e para sempre. Amém e amém. Uma boa passagem de ano para vocês, que Deus os proteja, livramento, tomem cuidado, e domingo que vem a gente se encontra novamente. Um abraço, irmãos, até mais.